Boa noite. Boa noite. A Wanda falou, a gente vai falar sobre a lei da adoração, né? A gente diz que nada acontece por acaso. Tem um assunto com esse negócio de adoração aí da minha infância, né? Eu não lembro exatamente o instante que aconteceu, mas tem uma coisa que me marcou quando eu era criança. Eu não lembro se foi em casa, se foi na escola com os amigos, se foi na catequese, mas uma vez eu lembro de ter falado, puxa, eu adoro macarrão. E alguém falou, não pode adorar macarrão, só pode adorar a Deus. Ups. E até hoje, eu não uso a palavra adorar. Eu falo, gosto muito de. Eu gosto muito de macarrão. Mas adorar eu fico impactado. Caramba, então tá, né? Não. Eu estava vendo no dicionário, adorar, e uma das explicações que ele dá assim, não, é gostar muito de. Eu falei, puxa vida, então acho que não adiantou muito, porque eu fiz, acabou muito na mesma. Mas a adoração em si, ela sugere algumas coisas, né? É uma palavra que está sendo sugestiva. Imagem. Se vocês pudessem descrever uma imagem para explicar a adoração, como que seria essa imagem? Quem sugere uma imagem para ilustrar? Se vocês fossem explicar para alguém, tentar explicar para alguém a adoração através de uma imagem, o que vocês colocariam nessa imagem? Como ela seria? Iluminação, luz, ok, já temos a iluminação do nosso quadro. Então, mas eu acho que no dia a dia a gente usa essa palavra exatamente como você se referiu ao macarrão. Mas numa pintura... Você já... eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas pensando numa divindade, né? Tirando o macarrão de lado, deixa o macarrão para lá. Eu colocaria um pássaro, uma coruja, eu amo coruja. Tem uma coruja no quadro. Linda, branca. Tá, simbolizando alguma coisa. Eu vi uma essa semana que ela tem o olhinho azul assim, cheio de estrelinha. Não sei se pegou a luz de alguma coisa ou se realmente ela tem esse olhinho cheio, porque se for... Mas vamos lá, tem iluminado com coruja. Para quem não conhece, a gente tentasse explicar o que é adoração. Alguém já viu algum quadro? Eu fiz uma coisa, eu entrei no Google. Quem não entra no Google hoje em dia, né? Digitei adoração e procurei imagens para ver o que aparecia. Nossa, pode ser praia, mar, montanha. Não, eu vou falar para vocês o que apareceu, mas eu só queria ter um pouco mais de sugestões aí de vocês do que seria um quadro ilustrando aí como um artista retrataria uma adoração, quer dizer, uma divindade sendo adorada. Vocês não têm nenhuma ideia, assim, uma sugestão? Um bezerrinho, um altar, uma coisa que foi adorado no tempo de Cristo. Bom, presépio, adoração, tem lá todo mundo em volta, assim meio que abaixado, reverenciando. Eu já vi alguns quadros também que ele tem sempre um trono, com alguém no trono, assim, acima de todos os demais, e todo mundo agachado, assim, meio que idolatrando, uma imagem desse tipo. A imagem que apareceu, assim, 90% das imagens sugeridas pelo Google eram de pessoas assim com os braços abertos olhando para o céu. Por qualquer motivo, essa é assim a número 1 disparada. Tinha algumas coisas isoladas lá, mas essencialmente era isso. Agora, ok, a gente tem essa imagem aí, ou pelo menos consegue imaginar essas pessoas em volta de alguém ou de alguma coisa, adorando. Mas a adoração em si é o quê? O que é adorar? Eu falei agora que eu procurei lá um sinônimo que eu gostava muito dele. Mas quando a gente fala de adoração, a gente está falando de adorar a Deus, né? O que significa isso? Eu acho que é uma prostração de joelhos, reverenciando, uma forma assim, de humildade, né, de se colocar. É uma imagem bem forte, quando você vai reverenciar, né, Deus ou a natureza, você se colocar de joelho e render graças, porque eu acho que o joelho, começar a ficar de joelho, incomoda pra caramba, né? Porque pra gente se ajoelhar tem que ser alguma coisa muito importante para merecer isso. Então, essa imagem que eu tinha mais ou menos, e que acho que é bastante sugestiva, né? Mas aí na prática eu fico pensando, poxa, quando eu for falar de adorar a Deus, eu estou falando como uma banda sugeriu, de me ajoelhar no meio da rua ou em casa, quer dizer, é assim que eu vou adorar a Deus, me ajoelhando, me prostrando no chão, deitando, enfim. Será que seria assim? Vocês já pararam para pensar nisso alguma vez?
Vocês já se imaginaram adorando a Deus? Vocês já adoraram a Deus? Quer dizer, vocês imaginam que seja isso como uma ação? Quer dizer, qual que é a ação que representa estar adorando a Deus? Como é que eu vou adorar a Deus se eu não sei exatamente o que é? Esse capítulo, ele é dividido em 6 pedacinhos. É um capítulo bem curtinho e ele trata de alguns assuntos que estão relacionados, né? Ele fala da largada, que é a finalidade da adoração. Fala sobre a adoração exterior, a gente vai falar hoje sobre isso. A vida contemplativa, da prece, politeísmo e sacrifícios. Vamos começar pelo básico, né? Que é essa discussão que a gente está tendo agora. Quer dizer, a adoração em si, o que significa isso? Existe uma pergunta bem simples, singela, que eu acho que é o que a gente está discutindo até agora. Afinal de contas, em que consiste a adoração? A Wanda já sugeriu uma imagem que torna a adoração um pouco complicada para se fazer toda hora. Incômoda às vezes, né? O joelho no chão lá machuca, essas coisas todas. É muito mais simples do que isso. E acredito que todos já adoraram a Deus muitas vezes na vida, talvez sem se dar conta. E essa explicação aqui vai deixar claro por quê. É tão simples quanto a elevação do nosso pensamento a Deus. E quantas vezes a gente já não fez isso nas nossas vidas até hoje? Muitas vezes. Simplesmente elevando o nosso pensamento a Deus, a gente está adorando a Deus, a gente está se aproximando dele, a gente está aproximando da nossa alma, espírito carnal, de Deus. Então, é mais simples do que parece. Eu adoro todo dia, toda hora, então. É ótimo. A gente que tem um monte de filho, um monte de neto, coisa, ai meu Deus, ai. Que bom que é todo dia, toda hora, porque nem todo mundo é assim, né? Eu sou. Esse tipo de pensamento não acontece, acho que para muita gente, espontaneamente, a toda hora. A gente brinca, né? A gente recorre a Deus quando está precisando, né? Quando está tudo bem, deixa para lá, vamos fazer outras coisas. Mas quando a coisa aperta, aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso também, né? Vamos falar sobre a adoração exterior. O que é a adoração exterior? O que sugere essa expressão, adoração exterior? Pô, Guinaldo, você vai fazer palestra ou vai fazer perguntas? Você quer sentar e a gente levanta? Bom, para quem não conhece, meu estilo é assim mesmo, tá? Os muçulmanos fazem muito isso, né? Que eles vão para o templo, ajoelham, e tem aquele horário deles de reverenciar a Deus, né? Os meus slides todos saíram do Google, tá? Formas exteriores. Eu digitei adoração com imagens. Digitei adoração exterior, imagens. E fiz isso para todas. Eu peguei as imagens que eu achei sugestivas. Eu escolhi essa aqui para adoração exterior. Porque o que a gente está vendo aqui? O pensamento dela a gente não está vendo. A gente está vendo tudo em volta. E a gente está vendo o quê? Velas, flores, alguns adornos, vasos, etc. A adoração exterior é isso, né? Quer dizer, o que a gente está demonstrando fisicamente nesse momento. Agora, isso é relevante. Qual que é a relevância disso na adoração? Todo esse envoltório aí com relação a esse ato de adorar a Deus. O que vocês acham? Eu acho que não precisa nada disso. Se eu vou pedir para Deus, eu vou com meu coração, sabe, com a minha vontade de ser atendida. Eu não preciso de uma vela, nem de uma imagem para fazer um pedido para Deus. Não é por aí, eu acho que não é por aí. Quem pensa de forma diferente ou pensa mais ou menos igual? Todos estão bem? Oi? Quem não pensa? Olha, a resposta, tem uma pergunta aqui que a adoração necessita de manifestações exteriores. É exatamente o que a gente está discutindo agora, né? E a resposta diz assim: a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Quer dizer, só complementar com essa daqui, que vem logo na sequência. A adoração exterior é útil? Será que realmente dá uma energizada extra aí, né? Eu não estou só pensando, mas eu estou acendendo, pegando coisas. Então, perante a Deus. Vamos ver a resposta.
A adoração exterior é útil? Sim, vírgula. Se não for um vão simulado. Quer dizer, se não for só festa, assim, só enrolação, não for sincero. É sempre útil dar um bom exemplo. E a exterior, ela serve como exemplo porque as pessoas veem. Agora, tem que pensar se está sendo uma coisa sincera, como ele diz aqui no simulado. Né? Ele continua aqui, mas os que o fazem só por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente a sua aparente piedade, dão um exemplo antes mal do que bom, e fazem mais mal do que supõem. Então, acho que a questão toda gira em torno da nossa sinceridade. A questão do ritual em si, ou de algum adereço que acompanha, ela não é necessariamente má. Tá? Às vezes, a pessoa, eu não sei se alguém comentou, às vezes para uma pessoa pode ser uma fonte assim, de concentração. Não que seja necessário, mas se para aquela pessoa o ato de acender uma vela, para ela, ajuda ela a se concentrar mais, quer dizer, ao fazer aquilo ela já vai meio que se desligando das outras coisas, mal não está fazendo. Tá? Não vai ter muito impacto, vamos dizer assim, na adoração em si, o fato de ter uma vela ou não. Perante a Deus, Deus não vai observar a vela, vai observar o coração da pessoa. Tá? Eu acho que na verdade, né, Aguinaldo, tudo é válido, né? Então, eu penso como ela, eu acho que qualquer tipo de sacrifício físico, como eu li uma vez, que Deus não espera isso de você. Você não precisa fazer uma promessa. Se você conseguiu alcançar, você mereceu aquilo. Você não precisa sacrificar o seu corpo físico para agradecer. Tem muitas maneiras. Você pode fazer um outro tipo de agradecimento. Mas eu acho também que é válido isso, porque para a pessoa que está fazendo é importante. Do mesmo jeito que você pode só elevar o seu pensamento e você conseguir se realizar nesse pensamento, tem gente que precisa se manifestar. Sempre existiu. Eu acho que sim. Quando Moisés subiu para buscar os 10 mandamentos, o povo não aguentou esperar, porque ele passou dos dias que falou, e começaram a fazer cultos, matar bicho. Adorar. A evolução é isso. Nós temos que compreender que existem pessoas que para elas é muito importante isso. Então nós não temos que discriminar ninguém. Nós espíritas temos que ter esse entendimento de compreender a necessidade do outro e saber que nessa união, nesses cultos, nessas procissões, a maioria das pessoas que estão lá são cheias de boa fé, e elas conseguem aquilo que elas falam que é milagre. Na verdade, é o merecimento, porque dentro delas existe a verdade, a sinceridade. É a verdade de cada um que a gente tem que respeitar. Mas Deus não cobra nada disso de nós. Nós temos que ser sinceros dentro de nós. Eu acho que qualquer adereço, enfim, qualquer ritual que ajude a pessoa a se concentrar, se ela se sentindo melhor, não vai atrapalhar. Se ajuda a pessoa, se ela se sente bem. E melhor do que isso, se ela faz aquele pensamento, aquela oração, a gente vai chegar já na prece, com sinceridade, ótimo, tá? Não vai atrapalhar. Se está ajudando a pessoa, melhor. E também aqueles que vão lá só para aparecer, para fazer aquelas manifestações, para sobressair, levar coisas, e, enfim, chamar atenção, também eles não vão conseguir nada, eles só vão aparecer ali, porque não tem verdade dentro deles. Tem uma passagenzinha aqui, esse trecho aqui é bem curtinho, mas num dos comentários aqui que tem numa das questões, tem sempre os comentários dos espíritos em algumas das respostas, né? E eu peguei um trechinho aqui que acho que resume bem isso. Diz o seguinte: digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, a Deus, né, senão pela porta do coração. Acabou. Pode colocar tudo o que quiser, pode não colocar nada, mas se está partindo do nosso coração, está sendo sincero, tem destino certo, está chegando, está funcionando. Então não precisa discriminar, como a mencionou, quem faz. Cada um faz o que vale é o coração da pessoa, e não cabe a nós julgar. Se a pessoa está fazendo mais ou menos exteriormente falando, mas está sendo sincera, ótimo para ela. Se não, ok.
Em algum momento ela vai chegar no ponto de fazer sincero. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Soou alguma coisa estranha? Está tranquilo? Rinaldo, e outra, a maioria das pessoas aqui nasceu no lar católico, adorando imagens, entendeu? Então, a gente tem aquilo, eu pelo menos sou assim, tem aquele negócio de imagem na minha cabeça, não que eu adore uma imagem, eu adoro entrar numa loja de santinho e olhar todas as imagens, não que eu vou comprar, vou levar para casa, mas eu gosto de ver, eu acho bem legal ver a expressão que o artista coloca naquela imagem, né, dedicada a uma santa. Nossa, que faz também, né? Imagina a situação. É arte, né? Que de repente. Mas na verdade, cada uma do santo ou da santa tem uma história. Também tem. Então, Mas acho que o tem ponto uma que a gente está história. discutindo aqui é se aquela matéria, aquela vela, aquele santinho, aquela coisa tem influência ou não. Na realidade, no sentido de que ele ajuda a nos concentrar para elevar o nosso pensamento, ele é útil, não tem problema de fazer isso. Se a gente chegar num ponto, a gente daqui a pouco chega, daqui a alguns milênios, a gente não vai precisar disso. Mas se hoje está sendo necessário estar ajudando, não tem problema nenhum. Mesmo porque se você está num ambiente que você tem uma imagem próxima, tudo bem, mas você pode conversar com ele em qualquer lugar, sempre tem uma imagem por perto. É como você falou, de repente a pessoa está lá dentro de casa, fazendo aquela corrida danada, aí ela passa e tem lá o santinho, para, respira um pouco, fala, para um pouquinho, deixa eu parar. Poxa, ela está ajudando. De repente é um momento que ela parou para falar, não, peraí, eu estou acelerado demais aqui, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu pensar um pouco em outras coisas. Pode ser útil. Tá? Seria fácil, né, se a gente acendesse uma vela, aquela chama iluminasse a mente da pessoa, né? Mas não ilumina. Porque eu acho que assim, mesmo que você acende uma vela, você não consegue fazer com que a pessoa aceite Deus só porque você acendeu uma vela. Não. Se ela não aceitar no coração e na mente, aquela vela para mim é diferente. Esse é o resumo dessa passagem. Né? A questão da adoração exterior, a mensagem que os Espíritos passam para nós é essa. Vale estar no coração. Mais do que qualquer outra coisa. Então, se tem ou não tem alguma outra coisa, uma velinha, um santinho, isso para Deus não é o mais importante. O mais importante é a nossa sinceridade, o nosso pensamento. Aí tem um ponto interessante também aqui, que ele pergunta se a adoração em comum, um grupo como que a gente está aqui agora, é preferível à adoração individual. É melhor fazer de turma ou melhor fazer sozinho? Vamos dar uma... Eu gosto de turminha, eu acho que tem mais força. Eu acho que todos pedindo a mesma coisa, eu acho que chega mais rápido. A união faz a força, né? Tem aquele ditado onde se reúne três ou mais em meu nome, lá eu estarei. Eu parto desse princípio. Uma falange, né? É. Vamos ler a resposta aqui, vamos ver se é por aí. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. Acontece o mesmo quando se reúnem para adorar a Deus. Mas, sempre tem um mais, mas não penseis por isso que a adoração em particular seja menos boa, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, legal. Dá para fazer dos dois jeitos. Mas aí eu queria colocar uma questão que eu pensei nisso também quando eu estava lendo. Eu frequento essa casa, esse ano completa 20 anos que eu frequento a casa. E comecei sentado aí, vendo as palestras da banda. Olha hoje eu estou. Enfim, mas uma coisa que me veio à mente, quando eu pensei nisso, eu falei, poxa, olha o momento que a gente está. Quantas pessoas que a gente está aqui hoje? Na média, mais ou menos um grupo desse tamanho, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas a gente não está apenas reunido num grupo aqui, de uma boa quantidade de pessoas. A gente está numa casa agora, num ambiente que, como a gente fala sempre, já foi preparado desde cedo pela espiritualidade. Quer dizer, ele foi higienizado, ele foi preparado para nos receber. Quer dizer, as más influências estão todas isoladas, estão todas lá fora. A gente está aqui num momento de muita paz. A gente tem um ambiente controlado. E isso daí é um momento curto, bem curto, da nossa semana.
Eu até brincava com a galera, eu falava, poxa, aqui é como se eu estivesse no meio do oceano para me afogar, chega a quarta-feira, eu pego uma boia e consigo respirar. Cruzo a porta, entrei no meu carro, já tiraram a boia, já começa a afundar tudo de novo. E aí eu fico na esperança da próxima quarta-feira a gente vai. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse momento, como vocês estão percebendo, é um momento especial. E ele não é muito bem aproveitado. Eu falo isso dos 20 anos que eu carrego aqui na casa, né? Muitos desses anos também assistindo as palestras. Porque o que acontece? Isso é uma discussão já histórica, quem está aqui há mais tempo sabe sobre isso. O que é natural acontecer aqui? As pessoas chegam juntas ou se reencontram aqui e começam a conversar. E começam com o papo em dia e tudo mais. E a gente está desperdiçando um momento especial, né? Porque nesse momento curto da semana que a gente está aqui, a gente poderia estar com o nosso pensamento elevado. E aí a gente está falando não de mas de 20, 30, 40 pessoas com pensamento elevado. Por quanto tempo? 15 minutos de uma semana. Então, eu acho que a gente deve refletir sobre isso. É super legal reencontrar, porque eu vejo grande parte das pessoas aqui uma vez por semana. E é o momento para falar oi, como vai tudo mais. Mas a gente precisa lembrar disso, porque a gente pode conversar bastante lá embaixo. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aqui em cima para isso. Olha o momento que a gente está agora. A paz, o silêncio. É um momento oportuno, sabe? Tem toda a espiritualidade. Se de turma tem mais força, imagina com o apoio espiritual que a gente tem aqui. Vai cruzar o universo. Tá? Vai chegar. A gente não pode desperdiçar esses minutinhos. São, sei lá, 15 minutinhos numa semana. É pouco. A gente tem que aproveitar esse momento aqui. Então fica o convite para que a gente se policie. Eu falo isso, nossa, tranquilo, porque eu fiz isso direto e ainda faço. Mas estou pegando esse exemplo aqui, talvez para me policiar, não é à toa que eu falo que não é por acaso, né? De repente eu falando sobre isso, até eu aprendo a me controlar aqui nas próximas quartas-feiras. Bom, vamos falar sobre vida contemplativa. Que imagem que vocês imaginam que apareceu? Vida contemplativa. Apareceu isso aqui. Sugestivo, né? O que a gente está falando de vida contemplativa? O que é? A gente está falando de pessoas que decidiram se afastar do mal e se aproximar do bem, de Deus. E como elas fazem isso? Bom, aí fora está uma bagunça, a gente está acompanhando isso todo dia, desde que nasceu. Então, eles vão para lugares isolados, eles vão para monastérios, para conventos, para templos, fecham a porta e estão lá dentro. E estão trabalhando nas atividades daquele tempo, daquela casa, plantando, colhendo o que eles vão comer, limpando, fazendo toda a manutenção daquele lugar, e o resto do tempo orando. E a vida deles é exatamente essa, todo dia, para o resto da vida. É a opção deles, de se isolar dos problemas do mal, quer dizer, eu não estando sujeito às coisas que estão acontecendo de fora, fico menos propenso a praticar o mal. Eu estou isolado do mal. E fico num ambiente fechado, clausurado, mas fico lá só com Deus. É bom? Boa ideia? Para eles é. O que vocês acham? Alguma sugestão? Eu ia ficar louco. Eu não consigo fazer isso, E ali? O que vocês acham? Eu acho que se é uma opção dele e vai fazer dele a vida dele, é uma opção. Mas eu não vejo isso como se aproximar de Deus. Eu acho que você pode ter uma vida normal, mesmo na selva que nós vivemos, que o mal domina o mundo, e ser uma pessoa boa, ter uma boa sintonia com Deus. Eu não vejo assim, não consigo enxergar uma pessoa com uma vida contemplativa sendo melhor do que aquela que pratica o bem e não tem uma vida extremamente contemplativa. É mais o que você falou. Bom para eles, né? Porque... Mas se é uma opção de vida para ele... Mas eles estão só reclusos ou eles têm algum tipo de um trabalho de comunidade?
casa. Exatamente. Porque se eles estão. Aí é um. Sabe? Até onde eu sei. A pergunta, inclusive, que eu acho que é o que a gente já começou a discutir, é essa daqui. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Para Deus, o que eles estão fazendo é bom. Eles agora estão na full time, não estão o tempo todo me adorando. Deus sabe o próximo. Tem Não, mais porque numa mãos com as palestra cabeças que a do gente ouviu, foi dito que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Você leu? Hã? Você leu isso? Não, tem uma palestra. Porque ela é uma boa aluna, ela sempre sabe as respostas. Não é. É que eu gosto de Ela tem um falar. caderninho, você não faz ideia. Tem ponto positivo já para o ano que vem todo. Deixa eu ler a resposta aqui. Vocês entenderam a pergunta, né? Se isso daí é mais Mas eu acho que merecedor. é mais difícil fazermos o bem diante de tanta maldade ao nosso redor Pois é. do que se afastar do mal para apenas fazer o bem. Pois é. Eu achei que Mas deve ser muito difícil também esse tipo de vida, hein? eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista. Esse é um grande ponto, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas a gente tem que pensar como espíritos, né, encarnados, porque aqui nós somos na essência. A gente está aqui transitoriamente encarnados. Mas muitas coisas que a gente pensa e faz é de curto prazo, pensando na nossa vida nesse momento, não projetando o que vai ser depois que nós voltarmos para o plano espiritual. E nesse aspecto, quer dizer, qual que é a contribuição para nós, para o nosso espírito pós-encarnação? Vamos lá ver o que é E nessa convivência também, por mais que eles se isolem, eles estão entre eles. E onde tem mais de um, nós sabemos Já que deu confusão. acontece, tem política, né? Pois é, não passa de plantar. Tem muitas diferenças. Vamos lá, tem algum mérito esse tipo de atitude? A resposta é não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Nossa, a gente vai ficando difícil a nossa vida quando a gente vai estudando, né? Porque E eles também não acham que vivem só essa vida, porque eles não acreditam na vida após a morte. eu já Então, não vou eles entrar na acham- discussão, porque, enfim. Mas vamos ver o resto aqui, olha só, ele diz que Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus pedirá contas do bem que não tenha feito. Pois é. É mais fácil, talvez, ficar isolado do mal, mas a gente está num meio que a gente escolheu, né? A gente não está aqui por acaso. No plano espiritual, a gente teve a nossa decisão de voltar para se aprimorar. E como ele vai saber se ele não é mal, quando ele se retira para não ficar perto do mal? Então, Ele sabe essa que que está a é nossa só ele dificuldade. fica com o mal e fica bem. Quando a gente opta, eles não optam, né? Pede para reencarnar, porque a gente já viu aqui várias vezes que não é simples, é uma coisa super difícil, a gente está numa posição privilegiada de estar encarnados, é porque a gente consegue aqui evoluir mais rapidamente do que lá no plano espiritual. E por que a gente vai evoluir mais rápido aqui? Porque a gente vai estar sujeito a provas, expiações, coisas que são mais fortes aqui. Então, se deparar com o mal lá fora e evitá-lo, tem mais mérito do que não ter contato com o mal e não fazer nada. Superar o mal é uma grande vitória. Né? Evitar os problemas todos que a gente tem. Conseguir levar a nossa vida, da nossa família, todas as adversidades que a gente encontra. Esses são os objetivos pelos quais a gente... Deixa eu falar um fato interessante. Eu estava lendo um livro do Dalai Lama, uma ocasião, né? Tá. Foi um fato interessante. Estava interessante o livro, né? Da paciência, da tolerância, de não aceitar a ofensa do outro. Se não te afetar, não vai fazer mal para você. Os monges budistas, enfim, né? E nesse mesmo dia, eu estava achando muito legal. A imagem que você tem é uma imagem contemplativa dos monges, né? Com cabelo raspado, pelas roupas, né? E eles vivem preferencialmente no Tibete, uma região da China, que a China
quer pegar de volta. Sim. Nesse mesmo dia eu liguei a televisão e vi monge budista, um pedaço de pau, batendo em soldados chineses e vice-versa. Então a dificuldade que você falou, exatamente aí, a natureza humana, quando você tem uma contrariedade qualquer, eles vivem contemplativamente, raspam a cabeça, ficam em oração, o que eles acreditam, né? Independente da divindade deles. E quando o calo apertou, vamos falar no português, claro, né? Que a China tentou dominar o território deles, lá que é o Tibete, eles pegaram barros e pedras. Ou seja, não conseguiram manter a sabedoria, eles né? não conseguiram manter essa contemplação afastada do mundo. Porque somos todos espíritos imperfeitos, né? Exatamente. E não é raspar a nossa cabeça que vai nos tornar melhores. Não são as questões materiais que vão nos melhorar. Como não são também os cultos maravilhosos que a Ana falou. É a essência do nosso pensamento. Essa imagem que você mostrou agora é cultural, né? Porque o Velho Testamento fala muito de ritual, realmente, né? E isso, eu acho que tem uma dicotomia muito grande entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Quando Jesus veio e falou, eu sou a lei, né? E a lei está revogada. Então, eu acho que assim, é muito complicado você entender o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Cristo, cristãos, e o Velho Testamento, que é sacrifício, é matar bicho, tá na Bíblia, né? Porque, exatamente, porque na época... então, mas é a questão da evolução da humanidade, né? Sim, quando o Velho Testamento foi escrito, coisas que eram pegadas eram aquelas necessárias para botar ordem naquele povo cuja civilização estava bem atrasada. Então, muitas coisas que eram colocadas lá tinham esse viés de controle da civilização naquele momento. Que não fazem sentido, né? Porque muitas coisas que a gente olha, de onde está a explicação para isso? Por que não comer isso ou comer aquilo vai me tornar melhor? Não por pouco. Eu tenho um coração sincero, realmente, do que uma contemplação só apenas, né? Eu acho que a divindade, desculpa, não é a palavra, Deus, na realidade, ele não precisa de uma pessoa totalmente submissa apenas adorando, mas ele quer um filho que converse, né? Eu acho assim. Eu acho que, como acho que você falou, da opção, foi você que falou que pode ser uma opção deles, das pessoas que estão lá, né? Acho que não nos cabe, aliás, com certeza não nos cabe julgar, porque são opções. Tá? E todos nós estamos tomando opções, todos os dias, dentro de um tempo ou fora do tempo. E nem sempre são as decisões corretas. E a gente aprende ao nosso tempo. Quer dizer, talvez, por conta disso, talvez eles tenham algum progresso em algum nível, mas talvez seja muito pequenininho, perto do que poderiam evoluir fora daquele ambiente, exposto a todas as adversidades e superando as adversidades. Mas, enfim, cada um a seu tempo. Né? Tem espíritos que já estão mais evoluídos que a gente, e tem muitos atrás da gente, por conta disso, pelas decisões que a gente vai tomando, enfim. A lei da evolução está aí presente para todos. Aqueles que dão uma pausa nesse tempo aí, eles têm a eternidade pela frente. Às vezes uma existência quase que inteirinha desperdiçada, mas é a escolha. Né? Vamos falar da prece. E agora, qual que é a imagem que vai? Essa imagem de uma prece não deve ser difícil para vocês. O que pode ser uma imagem de uma prece? Nossa, choveu a imagem de um robô de prece. Todas as idades... famosa mãozinha, juntinha, né? Essa daí, vamos dizer assim, bombou, disparado. E tem também a de Jesus. Né? Agora, o que isso sugere para vocês? O que é a prece? Prece é um pensamento, é uma conversa, não precisa ser exatamente aquela oração que a gente está acostumada. Pensamento em quê? Eu acho que diretamente é um pedido, é uma gratidão. A quem? A Deus. Ops, voltou para o primeiro slide. Pensamento em Deus, elevar o pensamento em Deus. Lembra que a gente falou? Está amarrado, né? Está no mesmo capítulo. É a adoração. Né? Prece, adoração, a gente estava fazendo uma oração, a gente estava fazendo uma adoração a Deus. E acho que esse é o ponto, né? E ela pode ser assim, serena, aquela imagem que você mostrou ali, a primeira, que a pessoa está fazendo uma adoração, mas dependendo do teu estado interior, da sua necessidade, que você se ajoelha e
implica um momento grande de sofrimento e também quando você se liberta de um mal, de uma doença ou viu a morte de perto, então você faz aquela gratidão muito mais intensa, porque depende do interior que a gente tem naquele momento. Tudo é ligação com Deus, mas a intensidade com que a gente faz isso depende da necessidade que nós temos. A gente fala quando a vida está boa, ninguém não está nem aí, nem pensa que Deus existe. É o que se fala normalmente, né? Não é bem assim, todo mundo fala em Deus, mas é da boca para fora. Agora, quando você realmente precisa, que você está num momento terrível, aquele ajoelhar, aquela súplica, aquela prece, ela tem uma intensidade muito grande. E é o mesmo jeito para agradecer. Alguém que se salva, um filho que sofreu um acidente e não morreu, aquele momento de gratidão que a gente se liga, é uma coisa muito intensa, muito bonita. Aqui no livro dos Espíritos diz que a prece tem 3 papéis, né? De louvar a Deus, de pedir a Deus e de agradecer a Deus. São 3 situações. Agora, como é que a gente deve fazer a prece? Alguém já discutiu isso, já pensou sobre isso? Quer dizer, eu vou fazer uma oração, uma prece. Como é que ela deve ser feita? Onde ela deve ser feita? Algum ritual, alguma forma? O que seria uma prece? Será que tem uma prece mais eficaz do que outra? O que vai ditar a eficiência de uma prece? A fé com que você pede. A fé, o coração. De novo, a mesma coisa, porque tem a adoração. Deus olha para o nosso coração, pela sinceridade. Tá? E tem esse tema aqui, ele já é mais profundo, né? Ele merece, inclusive, um capítulo só para isso no Evangelho. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 27, que é pedir e receber, que fala sobre qualidades da prece, eficiência da prece, ação da prece. Então, quem quer se aprofundar no tema prece, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma boa referência. E eu vou ler aqui essa primeira introdução, porque fala, é uma passagem de Mateus, tá? E diz assim: quando fizerem sua oração, não façam como os hipócritas que fingem orar, ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e, com a porta fechada, façam em segredo sua oração ao Pai. E Ele, vendo o que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Procurem não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazerem o pedido. Então, realmente, isso é questão. Não é a quantidade das palavras, é a qualidade das palavras. Não é a roupa que a gente está vestindo, o local onde a gente está. Não é a igreja, não, é o local, não, o coração. O local, o templo é o nosso corpo, é o nosso coração, é a nossa mente. É da mente que vai partir essa vibração, esse pensamento que vai chegar a Deus. E é pela sua sinceridade que a gente vai ter a força desse pedido. Em situações mais extremas associadas aí, acho que o que a Wanda quer dizer, não é o ato de ajoelhar em si, mas é que nesse momento a pessoa está num estado que eu acho que é mais, talvez, sincero ainda. Quer dizer, quando a gente se coloca de joelho, a gente percebe e se mostra realmente como nós somos, muito pequenos, muito inferiores, com muitos defeitos. E aí a gente tem, eu acho que aflora ainda mais essa questão que a Wanda colocou, né? Da profundidade desse sentimento, da intensidade desse sentimento. Não que tenha que estar de joelho de novo, mas acho que ele está meio que junto nessa intensidade que a gente está sentindo. E aí entra a questão, né? Louvar a Deus, o que a gente está fazendo, agradecer, sempre bom, e tem o pedir, né? E aí a questão do pedir, ela começa a ficar um pouco complicada, porque a gente pede muitas coisas para Deus, né? Tem gente que pede para ganhar na Mega Sena, tem gente que pede para... Nossa, tantas coisas. E esses pedidos, será que vocês já pararam para pensar nos seus próprios pedidos? Quer dizer, será que os pedidos que a gente está fazendo, eles atendem necessidades imediatas, materiais, ou eles atendem a nossa evolução espiritual? Evolução espiritual. Porque uma coisa bastante comum
quando a gente está doente, é pedir pela cura. Mas por que a gente está doente? Quer dizer, na doença ou no sofrimento, né, a gente aprende muito, a gente evolui muito espiritualmente, porque a gente percebe a nossa dimensão de inferioridade, a nossa fraqueza, e a gente quer lutar para viver. Mas o que está acontecendo? Ok, a gente tem duas coisas que estão acontecendo. Tem uma coisa acontecendo com o corpo, tem outra coisa acontecendo com o espírito. Com o corpo a gente está observando, o corpo está com problemas. E com o espírito, nesse momento? Será que o espírito está piorando junto com o corpo? Está melhorando, né? Não. A princípio sim, porque depende de como a pessoa vai reagir. Ela pode reagir com ódio porque está doente. Então, nesse caso, não está sofrendo com efeito bom. Mas ela pode realmente perceber a dimensão da coisa onde ela existe e falar, poxa vida, eu de repente me vi envolvido aqui em coisas que agora não fazem sentido nenhum. Todas essas coisas materiais que eu peguei, enfim, pode ser aquele momento em que a vida da pessoa pode mudar. Pode evoluir. Exatamente. Ela pode, naquele momento, ter um grande passo no sentido da sua evolução espiritual. A gente vai pedir pela cura? Lógico, por que não? Mas acho que tem uma coisa que a gente tem que estar atento para pedir também, que é força, resignação, para superar o momento. Porque aí a gente está também melhorando espiritualmente, que provavelmente é uma das coisas que estão acontecendo em paralelo ao processo do corpo e do nosso espírito. Para que a gente possa lembrar disso, né? Saber o que pedir, porque quando a gente pede para quem é SE, não pede para algumas coisas assim imediatas, elas não estão, acho que, interessadas corretamente. E a gente pode ter como retorno coisas que a gente não estava esperando. Mas esse problema físico, quando ele aparece, ele já não veio no espírito e no perispírito e ele reflete no corpo físico? Então, a doença ela pode se manifestar já por alguns motivos, até por conta de ações mesmo, que começa pelo perispírito e depois se desenvolve no corpo. Ok, mas o que a gente tem que fazer nesse caso? Tentar superar isso. Eu acho que a pessoa que se depara nessa situação, ela tem que ter uma oportunidade de parar para pensar, refletir, reconhecer talvez o que tenha feito de errado e pedir, não só pela cura, mas o perdão pelo que talvez tenha feito. Eu acho que é um momento de muita reflexão, né? É um momento de desespero também, dependendo da doença, da intensidade, a gente fica bastante preocupado porque a gente está aqui, com família e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que somos espíritos encarnados, e que aquilo lá é um momento que não chegou à toa, tem o seu motivo, tem a sua explicação, mesmo que seja muito difícil de entender ou parar para pensar, mas tem a sua explicação. E talvez usar esse momento para isso, para pedir a Deus a força, a resignação para superar, seja importante. Eu peguei um texto aqui, ele está acreditado a Madre Teresa de Calcutá. Não sei se é dela, tem tanto texto botando hoje na internet, mas o texto em si, independentemente de ser dela ou não, acho que ele desperta um pouco de reflexão, porque ele diz exatamente sobre esses pedidos, né? E diz assim, pedidos a Deus, né? Eu pedi forças e Deus deu-me dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus deu-me problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus deu-me cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus deu-me obstáculos para superar. Eu pedi amor e Deus deu-me pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus deu-me oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Então acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que pede. Tem que ficar bem atento a essa questão. A doença, na verdade, é o expurgo das chagas da alma. É como um furúnculo, né? Ele vai maturando e depois ele vem, como se diz, vem a fundo, né? Expurgou. Quando a doença chega no corpo, ela começou no espírito, mas no momento que ela está no corpo, já é um momento que pela dor a gente purifica o espírito e se liberta dessa doença, espiritual e materialmente. Só para concluir a questão da prece, porque o sininho já todo mundo ouviu, né? É hora de parar.
Essa imagem aí sugere alguma coisa para vocês? Alguém lembra de uma passagem do Evangelho aí? Pode falar. É que é uma parábola que Jesus conta. Você lembra qual que é essa parábola? Não. Essa parábola aqui é do, é do fariseu e do publicano. Dois homens subiram ao templo para rezar, e um deles era fariseu, e o outro publicano. O fariseu, de pé, rezava assim: Meu Deus, eu lhe agradeço por não ser como esse resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, ficou distante, e não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tenha piedade de mim, pois sou um pecador. Eu declaro a vocês que o publicano retornou para sua casa perdoado, e o fariseu não, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Então isso é para concluir, acho que é bem explicativo aí essa questão da prece. Bom, ficaram faltando 2 temas aqui, que é o politeísmo. A gente está falando aí de adoração a múltiplos deuses, né? Deuses de todo quanto é tipo, e dos sacrifícios, né? Que remontam à antiguidade dos seres humanos, sacrificando animais e até seres humanos. Eu vou ter que simplificar bastante agora, porque acabou. Mas em linhas gerais, isso é questionável, né? Por que isso aconteceu? As duas coisas aconteceram mais ou menos pelo mesmo motivo. Elas aconteceram num estágio evolutivo da humanidade bem atrasado. Quer dizer, naquela época, o conhecimento que se tinha, qualquer coisa diferente que não podia ser explicada tinha caráter de divindade. E isso daí representava uma força que era adorada como um deus. E diferentes tipos de manifestações acabavam sendo adoradas como diferentes tipos de deuses. Isso acontecia na Grécia, acontecia no Egito e por aí vai. À medida que a civilização foi evoluindo, a gente entendeu, e ainda mais o Espiritismo reforçou a existência de apenas um Deus. Tá? A mesma coisa com os sacrifícios, né? As pessoas antigamente achavam que isso era uma forma de presentear a Deus ou aos deuses na época. E o valor do presente era, como a gente dá um presente mais, ele dá o exemplo de a gente dar um presente super legal para um amigo muito próximo. Para aquela época, esse presente extraordinário, a divindade, seria algo muito valoroso, que seria a vida. Em um determinado momento de um animal, em um determinado momento dos próprios seres humanos. E tem só uma última coisa que eu queria ler, porque eu acho que é importante, só para concluir a palestra de hoje, que é uma pergunta que é feita o seguinte: essa questão das oferendas, no caso do sacrifício, né? Matar um animal, enfim, como apenas um ritual. Se não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário. E nesse caso, nesse caso, o sacrifício dos animais, realizado com uma finalidade útil, não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada ou não aproveitava senão aos que nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? E a resposta final é essa aqui: Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova cerimônias e fazeis que as vossas preces, que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem se prende à exterioridade e não ao coração. É um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve impor-se mais com a forma do que com o fundo. Acho que é mais ou menos um resumo. A gente falou muitas vezes sobre a questão da aparência versus o sentimento sincero. Eu acho que fica aí como um encerramento.